Que os criptoativos deixaram muita gente milionária nos últimos anos, você já sabe. Mas como investir da melhor maneira nos criptoativos, como escolher os gestores e as cripto ideais para o seu perfil e momento. Para falar sobre isso, como sempre, tenho meu sócio Marcelo e hoje uma convidada mais do que especial, Iana Tenório, trabalha no RI da Hashdex, que é a maior gestora de criptoativos do Brasil. Trouxemos para conversar aqui com vocês e desbravar esse mundo dos criptoativos que para muita gente pode parecer complexo, sombrio, difícil de distinguir o que é certo e o que é errado, mas é para isso que nós estamos aqui hoje. Então, se você quer aprender, já se inscreve no canal, segue também a Hashdex e deixa o seu like aqui no nosso vídeo, que está só começando e vamos trazer muita coisa legal para vocês. Deixa eu fazer um gancho. Maior e pioneira, né? Exato. Então, isso é importante falar também, dar as devidas Os menções, créditos, os né? créditos, é isso. Exatamente. Vamos lá, Iana, seja bem-vinda, um prazer. Um formato aqui, né, de videoconferência, mas para transmitir o nosso bate-papo, né? Nenhuma apresentação, nenhuma análise muito completa. Na verdade, o que eu e o Lucas aqui nós trazemos para os nossos investidores, Iana, é um bate-papo que tira as dúvidas do investidor não profissional, daquele investidor que está em casa, que quer investir no criptoativo, mas que não começou ainda, que não sabe como começar, como o Lucas já disse, qual que será que é a melhor maneira de se investir nesse ativo, né? Então, seja bem-vindo, vai ser um prazer bater esse papo com você. Perfeito. Poxa, Lucas e Marcelo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para desmistificar essa classe de ativos que, poxa, está todo mundo perguntando, as pessoas, muitas delas ainda não entenderam para que serve, afinal, são moedinhas, é tecnologia. Então, vou, enfim, fazer de tudo para que seja um bate-papo extremamente fluido e não técnico, para que vocês saiam daqui um pouco mais curiosos sobre esse tema. E assim, né, falando com o pessoal aqui, não é a primeira nem a segunda vez que a gente tem uma conversa juntos, né, Iana? E surgiu de uma conversa que nós fizemos no mês passado, interna, entre nós aqui da Track5 com a Hashdex, falou, pô, esse assunto precisa ser compartilhado com os nossos clientes, com os nossos amigos e seguidores, e daí veio a ideia de fazer esse bate-papo aqui para podermos postar nas nossas redes e fazer esse compartilhamento de informações. Perfeito. Então vamos lá, Iana, quem que é a Hashdex? Conta para nós aí. Bom, a Hashdex, pessoal, ela nasceu justamente para responder às perguntas que o Lucas fez no início, né? Quando a gente se depara com essa classe de ativos, as pessoas se questionam qual é o melhor criptoativo para investir, como armazenar esses criptoativos, será que é confiável? E como toda nova grande tecnologia, é complicado a gente não cair em armadilhas. Até a gente gosta de usar o exemplo aqui da internet, né? Poxa, se você fosse investir lá nos anos 2000 em empresas de tecnologia, e você, por acaso, escolhesse uma Kodak, uma Ericsson, provavelmente vocês veriam o dinheiro de vocês virando pó, se vocês não tivessem ali uma gestão muito ativa daquela carteira. Xerox, teve algumas empresas que quebraram, né, de tecnologia no passado. Exatamente. Então, cripto, por ser uma derivada da tecnologia, a gente tem que ter o mesmo cuidado. E por isso que a Hashdex nasceu, para ser esse elo entre o mercado financeiro tradicional e o mercado cripto. E até apresentando a gestora para vocês, para quem não conhece, né, o Lucas e o Marcelo já conhecem muito bem, mas a gente é atualmente a maior gestora de criptoativos da América Latina, e como o Marcelo pontuou, a gente lançou o primeiro ETF de cripto do mundo, não foi no Brasil, muitos confundem, porque foi o primeiro ETF de cripto ali da B3, mas lançamos o primeiro ETF de cripto do mundo nas Ilhas Caimã. E hoje a gente já conta com mais de 8 bi sob gestão, com mais de 340 investidores. E o nosso produto principal segue sendo o Hash11, que é atualmente o segundo maior ETF da Bolsa em número de cotistas e o terceiro maior em número de PL. Então, a gente fica claro que, poxa, as pessoas estão olhando para criptoativos, mas ainda é só o começo. Legal. Não, porque
eu sou entusiasta, Sim. né, dos criptoativos, tá? Então, já falamos aqui algumas vezes nesse canal, que eu acredito demais no tema e ter alguém profissional, né, para fazer isso chegar no investidor, de novo, que a gente acabou de falar, né, investidor que não é da tecnologia, não entende a tecnologia, mas que quer se expor a essa tese que você acabou de falar. Enfim, esses instrumentos que você vai apresentar para nós aqui, que a gente, de novo, somos até suspeitos de falar de tanto que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né? Suspeito no bom sentido, né? Que a gente gosta de oferecer. Quando a gente vai oferecer criptoativos para os nossos investidores, tem a maneira certa, né, Lucas? Exato. Então, pode continuar aí suas devidas apresentações. Né? E assim, Iana, eu já queria até pegar alguns ganchos, né? Como a gente combinou de fazer um bate-papo, explicar um pouco mais para o pessoal. Então, isso que você está falando, né? Esse investimento do Hash 11, ele é um investimento na Bolsa Brasileira. Então, ele é regulado, tá tudo certinho? Como que a gente acessa isso? É confiável, não é confiável, né? Esse que é o carro-chefe. Explica um pouquinho para a gente essa parte da confiabilidade e do acesso que a gente tem. Declaro isso no imposto de renda, não declaro? Como que funciona, né? Ótima pergunta, Lucas. Então, primeiro de tudo, é importante esclarecer que, apesar da Hashdex ser uma empresa que te expõe ao mercado cripto, ela é sim uma gestora regulada, como outra qualquer. A gente é regulado pela CVM, é aderente ali de todos os pontos da Anbima também. Nos Estados Unidos, porque nós somos uma gestora global, a gente segue ali todas as normas da SEC. E a ideia é que, poxa, imagina, né? Já é complicado investir em cripto, Lucas. E quando as pessoas se deparam com essa questão de escolher e também a questão da tributação, acaba sendo muito mais fácil você acessar através de algo que você já conhece. Então, hoje o Hash 11 você acessa através da Bolsa. Então, você gera DARF ali, ou você pode investir através de fundos, que eu particularmente acho até mais fácil, porque essa tributação ela fica retida na fonte. Mas sim, somos uma gestora regulada, como outra qualquer. Desculpa aqui, só um gancho aqui. Eu estava fazendo um ajustezinho na configuração, desculpa nossos viewers aí, tá? Ou seja, quando você está investindo no Hash 11, para usar ele como exemplo, é como se você estivesse comprando uma ação da Petrobras, do Banco do Brasil, do Itaú, do BTG, chega lá no seu home broker, digita o código e você já está se expondo ao mercado de criptoativos, né, Ian? Esse é o objetivo do Hash 11. E em fundos, como você comentou, que já tem a tributação na fonte, etc., como se você estivesse num fundo DI, num fundo multimercado, enfim, também num fundo tradicional do banco, da sua corretora, mesma dinâmica, né? E é isso que você falou, ou seja, regulamentado na Bolsa de Valores, nas principais corretoras e bancos do país, então coloca isso no seu informe de rendimentos normalmente, ou seja, não está tendo nenhum tipo de evasão, escondendo dinheiro, nada disso, né? Está investindo em mais uma classe de investimentos, né, Iana? Exatamente. Uma classe como outra qualquer, tá, pessoal? E até colocando para vocês todos os nossos parceiros, hoje todo mundo consegue investir em produtos da Hashdex por quase qualquer banco, qualquer plataforma, porque a ideia é justamente tornar esse investimento simples, seguro e regulado, como a gente gosta de chamar aqui. Pô, tô vendo que vocês estão em várias instituições, algumas parceiras nossas, inclusive, né? Então, o BTG Pactual é um dos parceiros aqui da Traxin, a Ágora, a Genial Investimentos, entre várias outras das grandes instituições brasileiras, a Hashdex já está presente com seus fundos. Né? Iana, e assim, o Lucas falou, né, da facilidade, mas acho que dessa questão da regulamentação, de ter uma segurança quanto a imposto de renda, enfim, está tudo correto ali com o imposto de renda, enfim, com a justiça. Agora, fala um negócio para mim, e a segurança, né? Porque a gente vê muita gente que fala, pô, tal corretora sofreu um ataque hacker. Eu acho que essa é a dúvida também do leigo, né? Que é seguro? Tá bom, eles são regulados, mas e a criptomoeda ainda não está sujeita a um ataque hacker, alguém quebrar o tal código que existe por trás da carteira, de alguém... já ouvimos notícias, né, também de ataques a algumas corretoras grandes
que, sei lá, na Binance no passado, enfim, algumas coisas desse tipo já tiveram, né? Qual que é a estrutura de segurança que vocês oferecem para o investidor que está investindo nesse ativo, né? Porque quando a gente tem um imóvel, tá bom, meu imóvel está lá, quem está cuidando dele é a polícia, né? Se alguém for lá depedrar meu imóvel, ou se acontecer alguma coisa, se o inquilino não quiser me pagar, tem a justiça. Enfim, e a criptomoeda, né? Quem que está cuidando dela? Ótima pergunta, ótimo ponto. E eu acho que justamente isso é o que difere a gente de todas essas outras instituições e casos que você mencionou. A Hashdex entendeu que um dos principais problemas para você investir nessa classe é justamente a questão da custódia. E a gente está falando de uma classe que muitos já devem ter percebido que é uma classe volátil, tem seus riscos por si só, e os nossos fundadores, eles perceberam que, poxa, muita gente ia se afastar dessa classe justamente por conta dessa custódia. E como é que eles fizeram isso de uma maneira que, poxa, a Hashdex não tivesse problemas e, claro, os investidores pudessem estar os mais seguros possíveis. Diferente das corretoras, que as pessoas costumam comprar criptoativos, como uma Binance, uma Coinbase, você tem, dentro do mundo cripto, as pessoas costumam dizer aquilo que poxa, not your keys, not your coins. Tanto que muita gente fala de ETFs e fala, mas eu não vou ter os meus criptoativos. Não, perfeito. Aqui, a Hashdex também não vai ter os criptoativos de vocês. Acho que isso é muito importante mencionar. Tá. Se alguém, por acaso, entrasse na Hashdex hoje, Marcelo, e pedisse os bitcoins, os ethereum, a gente não poderia fazer absolutamente nada, porque a gente conta com custodiantes institucionais. Legal. E como é que funciona todo esse operacional? Acho que muita gente vai ficar curiosa. Poxa, a gente, de fato, compra os criptoativos, a gente compra um índice, como é que funciona? A gente compra os ativos diretamente. Esses ativos, eles não podem ficar mais de 24 horas na corretora que a gente está comprando. A gente transfere para esses custodiantes institucionais e depois que eles estão com esses custodiantes institucionais, as chaves privadas, que a gente utiliza cold wallets, como a gente chama aqui, imaginem, não é um pendrive, tá, pessoal? A galera costuma dizer que é um pendrive, mas que parece, mas não é realmente um pendrive. Mas para acessar essa cold wallet, você tem chaves privadas. As nossas chaves privadas, elas nunca tiveram contato com a internet e elas ficam distribuídas geograficamente ao redor do mundo. Então, imagina que, poxa, se alguém quiser hackear hoje esses custodiantes institucionais, precisaria ser um ataque muito bem executado. É como se você tivesse um estoque de ouro e distribuísse ele ao redor do mundo, né, Ian? Ou seja, quero roubar um ouro, você vai entrar em um quarto que tem o ouro ali, e não em todos os depósitos espalhados pelo mundo, né? São várias chaves, né, no caso dela. E um ponto, até para um ponto para o Brasil, é que o que a gente entendeu? Obviamente, se o risco é custódia, é interessante que eu diversifique essa custódia. Nos Estados Unidos, atualmente, se você investe em um ETF de cripto, eles precisam apontar somente um custodiante. Aqui no Brasil, a gente pode usar quantos custodiantes a gente quiser. Atualmente, a gente utiliza 4 custodiantes institucionais, a gente diversifica entre eles para justamente diversificar esse risco. E a gente usa a BitGo, a Coinbase Custody, que é um braço da corretora da Coinbase, para a galera não confundir e achar que é a corretora, a Zodia e a BitGo. Então, assim, mesmo que, acho que é interessante mencionar, mesmo que conseguissem fazer esse hacker, que nunca aconteceu na história com custodiantes institucionais, a gente também conta com a pólice de seguros, de 100% dos criptoativos. Então, isso deixa, obviamente, o investidor muito mais tranquilo. Muita novidade para mim. Pode fazer essa pergunta, cara. É que, assim, para mim, a gente já tinha conversado com ele. E você é mais nerd disso do que eu. Então, se tem novidade, é porque o conteúdo aqui tá realmente de altíssima eu conheço qualidade. eles faz muito tempo, né? A Hashdex, eu entrei no
Na emissão, Primeira né? eu No também. IPO do Hash 11, IPO do Hash 11, enfim, 2021. enfim. Então, somos grandes entusiastas e a gente já fez outros bate-papos. Para quem está nos assistindo, já fizemos outros bate-papos com a Iana e você vê que cada vez a gente Pega alguma coisa nova, né? Então, gostei bastante. Faz essa pergunta aí, Lucão. Porque eu quero dar um passo atrás, na verdade, Tayana, que, putz, isso que você tá falando, realmente, assim, conteúdo de altíssima qualidade e técnico e profundo, dá um passo atrás para quem tá assistindo a gente aqui e às vezes não tá entendendo. Por que que essa questão da custódia, ela é importante? Então, explica pra gente, tá? Se eu tenho uma custódia, eu preciso ter algo a guardar para que eu tenha uma custódia. O que que é esse algo? O que são esses criptoativos que você precisa se preocupar tanto com guardá-los bem e com essa custódia, né? Se você puder dar esse passo atrás para o nosso espectador aqui. Claro, não, vamos lá. Poxa, vou até puxar esse gancho do Lucas para explicar, né, gente? Afinal, o que é criptoativos? A gente está aqui falando da custódia e provavelmente tem gente escutando a gente que nunca nem conseguiu, na verdade, não ter ouvido falar de cripto no mundo atual é difícil, mas assim, tem muita gente que ainda acha que é a moedinha da internet. Que começou como uma moeda mesmo, tá, pessoal? E um meio de pagamento. Mas eu convido vocês a dar até alguns passos para trás, antes da gente chegar em cripto. Eu gosto muito desse slide, porque ele mostra a evolução da tecnologia ao longo do tempo. Poxa, na década de 60, a gente tinha grandes computadores industriais que eram offline da internet, e aí avançando ali para a década de 80, já era possível ter computadores pessoais se conectando numa rede e você conseguir, enfim, ler. E nos anos 2000, a gente já passa para uma fase onde a gente lê e escreve na internet. E é basicamente o que a gente está vivendo hoje. E quando a gente pula para essa evolução ali da Web3, que seria justamente a entrada desses criptoativos, passa a ser possível você possuir algo online. Como assim possuir algo online? Né? Quando a gente fala com uma pessoa que, poxa, já tem uma idade mais avançada e o tempo inteiro da vida dela, ela percebia, né, que as pessoas falavam, você tem que comprar um imóvel, como o Marcelo estava falando ali, você compra um imóvel porque o imóvel é físico, você sabe que ele existe. E tem a justiça, tem a polícia para proteger seu imóvel. Tem a polícia para proteger esse imóvel, exatamente. E aqui a gente até vai precisar de um certo shift geracional, tá, pessoal? Porque se vocês pararem para pensar no seguinte, eu não sei se vocês têm muita interação com adolescentes ou crianças ali nos seus 15 anos. Eu tenho um irmão de 15 anos e todo mês ele me pede de presente, tá? Skin, ou seja, uma roupinha para o boneco do jogo dele. Por que eu estou falando isso? Simplesmente porque, percebam, para essa geração, ele já entende o valor de ativos digitais. Ele já entende que, poxa, a roupinha ali do jogo, ela vale dinheiro. E vamos lembrar que o meu irmão de 15 anos vai ter 30, vai ter 40, e ele já enxerga esse valor. Então, aqui, você passa a poder possuir e garantir que não são cópias online. Então, poxa, eu passo, depois do nascimento de cripto, ou do Bitcoin, que foi o primeiro de todos, você passa a poder transacionar na internet. Eu posso mandar dinheiro para o Marcelo e para o Lucas a qualquer momento, apenas através da internet, e eu consigo validar, sem um intermediário, se aquela moeda ela foi usada ou não uma vez. Então, a gente não tem mais cópias, a gente tem ativos únicos online. Tá fazendo sentido? Faz. Por exemplo, assim, se você tem uma música que você baixava no teu computador antigamente, agora ela é um ativo único que é só seu. Perfeito. Perfeitamente. E isso tem a ver com o blockchain, Ana? Exatamente. E aí as pessoas elas passam a poder possuir coisas online, e aí que entra a blockchain. Que ela possibilita que a gente... É como se em algum momento eu pudesse vender minha música do Bee Gees para alguém, porque ela tá valendo uma música do Michael Jackson, né? Que agora que ele morreu, valorizou, eu posso vender para alguém. Virou ativo de colecionador, né? Virou ativo de colecionador. Exatamente. Explicando de uma maneira bem simples, pessoal, porque às vezes a gente fala, a parte técnica é muito legal para nós,
mas a pessoa ainda não entendeu, não conectou exatamente. Tá, mas o que é esse arquivo? É igual uma música que a gente, né, puxava antigamente. Até um caso de uso que acho que muita gente deve ter visto um documentário na Netflix, que era, eu não lembro exatamente o nome, mas era o poder das redes, que basicamente a gente vende os dados. Uhum. Na verdade, a gente não vende, né? A maioria das empresas, elas utilizam os nossos dados sem que a gente receba nada em troca. Uhum. E no mundo cripto, você passa a possuir, de fato, e ter poder sobre esses dados. Então, até um caso que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal que está em casa, existe uma plataforma hoje que ela se chama Brave, e o que ela faz? Ela simplesmente não deixa que publicidades e propagandas cheguem em você, a não ser que você ative isso. Se você ativar, você é remunerado com moedas dessa rede por todas as propagandas que você for assistindo. Então, você passa a literalmente ter autonomia e escolha sobre as coisas que você tem online. Então, acho que assim fica... Dá para compreender. Legal. Inclusive, tem solução cripto, blockchain. A gente está falando de música, eu falei porque exatamente existe também, né? Soluções nesse sentido de direitos autorais. Você grava um CD, coloca 10 milhões de cópias no mercado e aquilo. Não vai mais ter novas cópias, e daí as pessoas podem transacionar entre elas esses direitos autorais daquela música, né? E por exatamente. Aí vai. É um mundo de opções, né? Por isso que a gente acredita aqui que está só começando, ainda tem muita coisa para acontecer. E, poxa, a gente está falando muito aqui, né, Marcelo, blockchain, afinal, o que é blockchain, né, gente? Eu acho que também explicar para o pessoal, blockchain, gente, nada mais é do que uma forma de você registrar informação online, só que essas informações, depois que elas são registradas, elas são imutáveis. Então, imagina o seguinte, eu compro o apartamento do Marcelo, e aí, daqui a 5 anos, o Lucas compra o apartamento e por aí vai. Várias pessoas vão comprando esse apartamento. Você consegue acessar, nessa base de dados, exatamente o caminho de todo mundo que já possuiu esse apartamento. E a gente pode usar isso para diversas outras coisas, mas é simplesmente uma forma nova de escalar confiança, registro de confiança. Legal. E seria o quê? Aquele monte de números e códigos como se fosse um Matrix, Ana? Um blockchain? São códigos, sim. São códigos de programação. E percebam, gente, eu acho que é muito interessante, porque provavelmente vocês não sabem o que é a internet. Muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, eu sei o que é a internet. A internet é o Google. Não. O Google é uma aplicação que funciona em cima da internet. Então, eu sei que aqui a gente vai falar muito sobre todos os termos, mas sempre lembrem que você não precisa entender a internet suficiente para usufruir dos benefícios dela. Cripto é a mesma coisa. Vocês não vão precisar entender tudo para usufruir dos benefícios. Perfeito. Um negócio que eu acho que é muito legal algo que você ia falar, tá no seu slide, né, de alguma maneira, aí, que é a descentralização, né? Que é essa opção que a gente tem, porque aqui a gente falou de música, falamos de outras coisas, né, de imóvel, de internet, enfim, de arquivos, mas estamos falando aqui, na verdade, hoje, né, Bitcoin, hoje é uma troca de valor. Então, o Bitcoin, o Ethereum, as principais criptomoedas, elas existem para trocar valor entre as pessoas, né? Como se fosse dinheiro, né? Ou como se fosse um ativo que tem valor e que pode ser negociável, como ouro, né? Que tem escassez como ouro, só que ele está numa rede centralizada, né? Como se, assim, o dinheiro do banco aqui, teu dinheiro no banco, Ian, meu dinheiro no banco aqui no Brasil, do Lucas, ele depende do quê? Do sistema do Banco Central, para falar que aquele dinheiro é seu, quanto que você tem de saldo, né? E para Bitcoin é uma rede descentralizada. É como se tivesse ali todo mundo, né? Ou todo mundo que quer participar dessa rede, de alguma forma, né? Validando que você tem aquele valor, que aquilo ali que você tem algum valor, né? E fazendo também as operações acontecerem entre elas. Então, basicamente é isso, você tira o teu dinheiro da mão, né, de um banco central e coloca na mão da rede de todos os detentores daquele
ativo que você tem, né? Então, no caso aqui é o Bitcoin. Falei certo, Iana? Mais ou menos. Falou, perfeitamente certo. A gente está dando os nossos pitacos aqui, mas a especialista é você. Fica à vontade para corrigir, Tayana. Não, você está certíssimo. Não, até dando até esse Para você perceber, eu uso analogias para ter um espaço de, né, daquela zona cinzenta. Não, isso aí é uma analogia, não é 100% isso que eu estou falando. Porque eu não sou especialista, né? Então... Não, perfeito. Mas você está certíssimo. É porque, qual que é a ideia, né? Quando você não tem um intermediário e você consegue transacionar valor, que imaginem que o Bitcoin ele nasceu para ser uma moeda de pagamentos que as pessoas pudessem transacionar a qualquer hora e qualquer lugar. Então, imaginem o Bitcoin como se fosse, Marcelo, um Pix global. Se eu quisesse mandar, dinheiro para o Lucas às 3h da manhã de um domingo e ele está lá no Azerbaijão, eu não ia conseguir fazer isso através de um banco. Porque o banco aqui no Brasil, às 3h da manhã, ele vai estar fechado. Você precisa que alguém valide essa operação. No caso do Bitcoin, já é possível você fazer essas transações, basta o Lucas aceitar Bitcoin, que o dinheiro vai estar na conta dele em 10 minutos. Tá? Então, essa descentralização, a gente pode ir muito para uma linha de quero ter autonomia sobre os meus investimentos, sobre o meu patrimônio, que é uma forma de se olhar, mas a outra forma é justamente você conseguir transacionar valor a qualquer hora e qualquer lugar, sem precisar, entendeu? Desse intermediário validando essa operação. Por isso que essa tecnologia ela está ficando tão famosa, né? Exato. Por essa facilidade de você trocar valor. E o mais interessante o Pix, o Banco Central está imprimindo dinheiro. E o Bitcoin, por exemplo, ele tem um lote limitado, é isso? Exatamente. Como eu gosto de dizer, a gente sabe que a cada 45 dias o Comitê Monetário Nacional ele se reúne para definir, né, qual vai ser a taxa de juros, como é que vai funcionar. Já no caso do Bitcoin, esse Conselho Monetário, ele se reuniu somente uma vez. E ele determinou ali quais seriam as regras para essa rede, para essa moeda. Legal. E, como o Marcelo trouxe muito bem, um dos pontos interessantes do Bitcoin é que, desde o seu nascimento, a gente sabe exatamente quantos Bitcoins vão existir. São os famosos 21 milhões de Bitcoins. Hoje, a gente já tem cerca de 19 milhões de Bitcoins emitidos, mas não se preocupem, porque só vai chegar nesse número também de 21 milhões lá para 2140. E aí, muita gente se questiona, né? Como que são emitidos esses novos Bitcoins? Como é que funciona essa rede? Imaginem que existem pessoas que nós chamamos de os mineradores, e basicamente o que eles fazem é resolver problemas matemáticos para que as transações sejam validadas na rede. Ana, mas por que eles fazem isso? Porque quando eles conseguem validar essas operações, eles recebem um salário que é em Bitcoin. E o interessante é que a cada 4 anos, esse salário ele é diminuído. E é assim que são emitidos novos Bitcoins. Certo. Oi, Ana, tem uma dúvida. Mas Claro. Assim, é minha de verdade, tá? Não é dos investidores nossos, não. Quando chegar lá em 2140, quem que vai validar a minha operação? Quem que vai validar a sua eu tô operação? me cuidando para chegar lá. A dele, ele tá sendo muito otimista, Eu tô me cuidando para chegar lá, entendeu? Eu amo. Não, brincadeira, mas assim, em 2140, como que vão ser as validações das operações? Então, você também tem nessa rede taxas para transacionar. Então, a rede em 2140, a ideia é que ela esteja tão grande, mas tão grandes, que os mineradores eles vão ser remunerados com essas taxas que também vão ser em bitcoins. Entendi. Entendeu? Tá. Vai pegar um pedacinho, tipo, como se fosse um pedacinho da operação bem pequenininho. Que hoje ele ganha pegando novos bitcoins que entram no mercado através da mineração e depois, quer transacionar, vou pegar um centavinho seu aqui. Exato. Hoje eles também ganham as taxas direcionadas ali, mas elas são... É porque
Hoje, um Bitcoin já está valendo $110.000, né? Mas imagina que começou com o Satoshi Nakamoto, ele foi muito inteligente, na época ele dava ali seus 50 Bitcoins, em 2021 chegou a dar 6,25, hoje em 2025 são 3,25, se eu não me engano, Bitcoins. Mas você também tem as taxas da rede. Então, a rede ela vai ser tão grande que essas taxas elas vão continuar sendo incentivos para esses mineradores fazerem a rede funcionar. Tá, legal. Que é o tal do Proof of Work e Proof of Stake? Ou estou confundindo aqui os conceitos? É o Proof of Work. Tá. É a prova de trabalho, para quem ainda fica traduzindo o termo, mas você... porque imagina, né? Um minerador que ele está operando ali na rede, ele não tem interesse nenhum em fraudar aquela rede ou fazer algum mal para aquela rede, porque ele é remunerado na moeda da rede, entendem? A remuneração dele é comprovar que aquele trabalho foi feito da maneira correta, seria mais ou menos isso? Ele valida a operação, só que imagina se ele quisesse validar a transação de uma maneira errada. Isso não seria de interesse dele, porque ele vai ser remunerado naquela moeda da rede. Então, para ele só vai ter valor o salário que ele está recebendo se aquela rede for transparente e, de fato, segura. Mas isso a gente está entrando na cozinha, vamos dizer assim, né, dos criptoativos. A gente tá entrando, acho que está muito no detalhe, né, Quem pessoal? quer ganhar dinheiro e se expor aos criptoativos como investidor, não precisa entrar nesse modelo de, vou validar a operação, vou ter um computador super mega especial para poder fazer a mineração. Não precisa entrar nesse detalhe, né, Iana? Até fazendo um paralelo com o Pix, né, pessoal? Poxa, hoje todos nós utilizamos o Pix e eu particularmente não sei qual é a tecnologia por trás do Pix. Eu só sei que ele revolucionou muito como a gente conhece o sistema de pagamento. Bitcoin é a mesma coisa. Vocês não precisam saber desse tecnicismo para utilizar e usufruir dos benefícios dele. Então tá bom. Eu fiquei até um pouco mais aliviado. E assim, e daí com nossa visão de consultor aqui de investimentos, né? Como que... por que é importante você ter um pouquinho disso aí na sua carteira de investimentos? Se você tem perfil para ter, né? Não todo mundo deveria ter, mas se você tem perfil para ter, por que é importante? Porque essa tese, do jeito que ela é desenhada, com a escassez, né? Com a descentralização, esse é um ativo que ele vai ter o valor que a oferta e demanda vai oferecer para ele. Ou seja, se eu tiver muito mais demanda do que oferta, isso tende a aumentar o preço no futuro, né? Então, assim, eu vi que eu já dei uma olhada nos slides da Iana, assim, eu sei que tem algumas coisas sobre... Iana, quem que são os grandes players, então, que vêm usando o Bitcoin, né? Porque, tá bom, parece ser muito legal a tese, essa é a visão do investidor, né? Pô, legal, parece ser muito disruptivo, muito interessante, mas vai para frente mesmo, né? Porque essa é a dúvida, né? Muitas vezes a gente tem tendências no mercado que acabam não acontecendo. Então, todo mundo vai comprar via e-commerce em 2030. Não. Tá? O varejo físico ainda existe, até nos Estados Unidos. Cresceu muito, virou tendência, né? Mas não cresceu o tanto que deveria crescer. Então, o que pauta a demanda da tese dos criptoativos, Iana? Perfeito. Isso que é interessante. Ou seja, o que vai fazer o Bitcoin valer mais dinheiro para fazer valer a pena, né? Eu investir hoje, comprar Bitcoins hoje, ou me expor a fundos de investimento, como a Hashdex oferece, de Bitcoins. Então, o que vai fazer qual que é a demanda que vai fazer esse Bitcoin valer mais? Que vai fazer valer a pena investir nisso aí? Perfeito, Marcelo. Porque essa é a pergunta do investidor, né? Essa é a pergunta do milhão, né? Perfeito. Como eu tinha falado, o Bitcoin, ele nasceu para ser uma moeda, um meio de pagamento, tá? De pessoa para pessoa. Porém, por conta de todos esses pontos que eu mencionei, a escassez, a política monetária dele ser rígida, ele acabou sendo visto muito como uma outra tese, que é a tese de reserva de valor. Exemplos de reserva de valor que a gente tem muito claro é o ouro. E aqui na Hashdex, a gente enxerga o Bitcoin
não como uma reserva de valor ainda. A gente acredita que ele tem o potencial de se tornar. Então, é uma reserva de valor emergente, tá, pessoal? Porque quando a gente olha para o ouro, poxa, o ouro está sendo reserva de valor há milênios, certo? Agora, o Bitcoin ele tem só 16 anos. Então, ele ainda precisa se provar em termos de histórico e também em termos de volatilidade. Mas por que eu puxei essa questão da reserva de valor? Justamente para responder a pergunta do Marcelo, muitos players tradicionais do mercado, eles estão cada vez mais entendendo, poxa, o poder que o Bitcoin tem e o que ele tem se proposto a fazer. Então, o porquê agora, né? Por que agora é um dos melhores momentos para se investir em cripto? Acho que é muito importante lembrar que cripto é a única classe de ativos que o varejo chegou primeiro. Poxa, o varejo nada mais é do que o cliente, pessoa física, eu, o Lucas, o Marcelo. E isso geralmente não acontece no mundo dos investimentos. Geralmente, o institucional chega primeiro. O institucional ele tem a possibilidade de investir, poxa, na Microsoft, na Apple, muito antes deles abrirem ações na Bolsa. No caso de cripto, não. O institucional, na verdade, ele está começando a poder investir agora. Muito por conta de mudar regras de legislação e até por não ter veículos regulados para investir. E até um ponto que eu acho legal de trazer é que a gente tem acesso a esse ambiente, a essa tecnologia para investimento de uma maneira simples, segura e regulada, como eu mencionei, no Brasil desde 2021, que o Marcelo até entrou no IPO, né, no Hash. O Lucas também. O Lucas também. Entramos. Um pouquinho, mas entrei. Muito bom. No caso dos Estados Unidos, que, poxa, é a maior economia do mundo, a mais desenvolvida, eles só puderam ter acesso a esse mercado via ETFs no ano passado, em janeiro. E o que é interessante é que... Mas eu fui quase pioneiro nisso com vocês, né? Com a Hashdex, isso que é interessante, né? Então... Exato, isso que é muito bacana, né? Poxa, ver uma empresa com DNA ali brasileiro conquistando tudo muito antes. E o Brasil é um país muito crypto-friendly, tá, pessoal? Eu sei que o Brasil, com todos os seus defeitos em termos de regulamentação, tem sido muito bom mesmo. Bacana. Mas, poxa, por que essa entrada do institucional ela é interessante? Porque, vamos imaginar, né? Quando o investidor de varejo ele vê uma queda de, poxa, 50%, 60%, geralmente a gente ficaria com medo, né? É uma baita queda. Sim. Mas quando um investidor institucional resolve entrar em algo, investir em algum ativo, e ele vê uma queda dessa, provavelmente ou ele vai continuar posicionado, ou ele vai até mesmo comprar mais, porque ele está investindo pela tese em si, e não pelo valor. Claro que vão ter players que vão investir pelo valor, mas no geral. E aqui, para nossa surpresa, a gente pôde observar fundos de pensão nos Estados Unidos investindo. A gente também observou endowments de universidades. O que são esses endowments? São fundos de universidades. Então, poxa, Harvard tem um fundo que eles costumam ser super conservadores, justamente para investir ali na educação. A gente já viu eles investindo em cripto. Posso fazer um gancho? Claro. São fundos de doações das universidades, né, os endowments, e o mais legal é eles estarem investindo em cripto. Por quê? Porque eles são muito curto-prazistas. Porque a faculdade, ela só pode, assim, com a maior parte do portfólio, óbvio, né? A faculdade, ela só pode gastar uma parte do lucro real do rendimento do fundo. Então, assim, você põe Bitcoin e a tese, eles não acreditam que a tese vai andar no curto prazo, né? A faculdade pode ficar sem ter dinheiro para investir nos projetos da própria faculdade. São muito comuns isso lá fora, né? A convicção ela é importante nesse caso. Então isso que é interessante, que eles estão convictos que já é um tema de não médio longo prazo, que já é um tema talvez assim que o horizonte está bem mais encurtado, tá? Eu sei porque eu já trabalhei numa gestora que investiu dinheiro de fundos de endowment, tá? Então eu tenho essa visão. É isso. Que bacana. Assim, e percebam, né, que não é um ativo. A gente está começando a passar desse ponto de será que eu devo investir em Bitcoin, em cripto, ou será que eu devo adotar? Quando a gente vê a entrada desses players,
a gente percebe que muitos deles estão adotando, de fato. Uhum. E não são percentuais altos, tá, pessoal? Esse endowment, ele não está investindo 50% da carteira em Bitcoin. Não é essa a ideia. Muitos deles estão investindo 0,5%, 1%, no máximo 5%. Porque eles entenderam, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. E para cripto é a mesma coisa. E, poxa, com a entrada desses players, a gente começa a perceber, óbvio, uma maturidade nessa classe. E não só isso, não só players estão enxergando como investimento, mas a gente já está vendo organizações que estão colocando ou até estudando colocar Bitcoin no balanço delas. Esse slide é legal. Bem bacana, né? E a gente teve o caso da MicroStrategy, que hoje se chama Strategy, que, para quem não conhece, é uma empresa de software dos Estados Unidos, que hoje ela está caminhando para se tornar uma tesouraria de Bitcoin. Como é que isso funciona, né? Basicamente, eles emitem dívida para comprar mais Bitcoins. Claramente, o dono dessa empresa, ele está muito animado com a tese, e essa ação, não por acaso, ela foi uma das melhores ações no ano passado, e entrou para o índice da Nasdaq, no Nasdaq 100. Então, assim, mais um ponto de credibilidade para a tese, que, poxa, está sendo reconhecida. A própria Tesla, ela já tem no balanço Bitcoins também, já desde uma das primeiras a começar a fazer isso, né, Iana? Foi a primeira, exatamente. Então, isso vem acontecendo, e eu acho que um ponto muito interessante, obviamente, a gente está falando com a Traxin, que é uma consultoria, então a gente fica indo muito para essa linha de investimentos. Mas é sempre bom lembrar, pessoal, que cripto é tecnologia. E tecnologia só tem valor se as pessoas estiverem utilizando. Sim. E hoje não são só pessoas comuns que estão utilizando. A gente está vendo a Visa, a Mastercard, que são empresas gigantescas, usufruindo dessas tecnologias. Hoje já é possível você ter um cartão de débito que se conecta com a sua carteira de cripto através da Visa e da Mastercard. A gente também já está vendo, poxa, a BlackRock, o Larry Fink, para quem não conhece, é o CEO da BlackRock, e ele era muito contra Bitcoin e criptoativos, e ele simplesmente mudou há alguns anos e virou um garoto propaganda. E a BlackRock tem utilizado dessa tecnologia o máximo. Era um hater, né? Ele era um haterzinho. Ele era super hater, super A gente mostrou aqui num vídeo nosso. É verdade. Como a gente gosta de dizer aqui, smart minds are changing minds. Então, as mentes brilhantes estão começando a mudar suas cabeças e se abrir para algo novo. Porque um gestor ele é pago para mudar de opinião também. Exato. Analisar o cenário, né? Isso. Exatamente. E, poxa, a BlackRock hoje, ela fez um fundo tokenizado, que, para quem não sabe, tokenização nada mais é do que você trazer algo que existe no mundo físico e levar ele para dentro da internet. Mas, Iana, por que eu vou fazer isso? Porque existem vários benefícios de você fazer isso. É você poder utilizar, por exemplo, a sua casa como uma garantia para um empréstimo, se você tokenizar ela. Você pode criar mercados secundários também com tokenização. Então, imaginem o seguinte, todo mundo provavelmente já teve esse problema, que é você comprar uma passagem de avião, chegar no dia e não poder viajar, e aí todo mundo sabe a burocracia que é de você cancelar. E se você pudesse simplesmente vender a sua passagem no mercado secundário, onde a empresa ela fica com um percentual dessa passagem e você vende para outra pessoa que, de fato, precisa viajar naquele dia. Isso já é possível justamente por conta da tokenização e, claro, da blockchain, que é onde mora toda essa tokenização. Então, são milhões de possibilidades, tá, pessoal? É bem bacana. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que vão, conforme a gente vai conversando, eu separei algumas de antemão. Tem assunto para 2, 3 vídeos, né? E eu vejo que elas vão se encaixando. Já que a gente gosta de falar também. Eu tô pensando qual delas que eu vou primeiro aqui, Ana. Uma das que já estava separada. Bom, a gente falou mais do Bitcoin até agora, né? E um pouco desse aspecto de commodity, de reserva de valor, de ativo que não pode ser minerado e produzido ao infinito, que ele tem uma quantidade limitada, uma previsibilidade para que chegue nessa limitação. Muita gente compara com o ouro digital, etc. Mas
você tá falando de algumas coisas aqui que, pô, não tem nada a ver com ouro. E daí eu queria te fazer uma pergunta. Todos os criptoativos têm esse objetivo de ser um ouro digital, de ser uma reserva de valor, ou é muito mais, né? Eu sei que é muito mais, mas eu gostaria que você explorasse. O que é esse muito mais? Explica pro pessoal. E quais são, né? Pô, tá, será que o Bitcoin, então, faz tudo isso? Ou tem outras teses que podem servir como, enfim, mecanismo também Legal é que é um ouro que não pesa nada, né? Isso é legal também. O tal do Bitcoin. Dependendo do tamanho da sua cold wallet que você for guardar, ele vai pesar um pouquinho, né? Exato. Não, muito boa pergunta. Então, pessoal, aqui, como a gente está fazendo um bate-papo aqui, eu até avancei a apresentação, sim, mas sim, é fica importante livre. a gente, assim, como a gente costuma dizer aqui dentro da Hashdex, é um buraco de coelho. Tá? A gente vai ter cada vez mais assuntos para explorar e, para mim, é um prazer estar ajudando vocês nisso. Mas imaginem, sempre fazendo esse paralelo com a internet, que eu acho que fica mais fácil de entender, o Bitcoin, ele é o primeiro de todos, mas, em comparação com a internet, ele é o e-mail. Poxa, o e-mail foi muito importante, a gente usa até hoje, mas a gente sabe que o e-mail ele não se resumiu a isso. O e-mail não, perdão, a internet não se resumiu a isso. E, no caso do Bitcoin, ele foi a primeira blockchain, a primeira moeda ali sendo transacionada, e depois dele veio o outro, que é muito famoso, que é o famoso Ethereum. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um pouco mais novo do que o Bitcoin, ele tem 9 anos, e ele foi criado, na verdade, por uma das pessoas que interagiam com a rede do Bitcoin lá no início. E ele achou aquilo, o Vitalik, tá, pessoal? Com curiosidade, a gente sabe quem é. No caso do Bitcoin, a gente não sabe quem é o criador. No Ethereum, a gente sabe. É o Vitalik, um russo, que é programador, viciado em tecnologia. E o que ele entendeu com a blockchain? Poxa, dá para eu fazer muito mais coisa aqui do que simplesmente transacionar valor. E foi para isso que nasceu o Ethereum, que, poxa, ele basicamente funciona como uma infraestrutura. Tá? Então, levando para o mundo tradicional, imagina que o Ethereum ele é como se fosse o iOS do iPhone. Tá? Se a gente quisesse criar um aplicativo hoje, eu, Marcelo, Lucas, a gente precisaria escolher se a gente vai fazer no iOS, se a gente vai fazer no Google, para o caso do Android. E percebam que quando você faz essas aplicações, são uma infinidade de opções que podem acontecer. E o interessante é que vocês podem investir nessas infraestruturas. Imagina se você pudesse investir no iOS da Apple e tudo que rodasse em cima desse universo, você seria remunerado, vamos dizer assim. Legal. Tipo assim, como se fosse dono do iOS e o cara foi lá, colocou um dinheiro para patrocinar um ads no Instagram, eu ganhei dinheiro. Comprou um bônus no Candy Crush, eu ganhei dinheiro. Comprou um aplicativo novo, eu ganhei dinheiro. É isso. Exatamente. Tá. Todo mundo que estiver interagindo com uma aplicação que more em cima do Ethereum, o Ethereum está se favorecendo. Entendi. Então, aqui até nesse slide, eu gosto de trazer ele, porque imaginem, né, quando a gente vai para os Estados Unidos, para a gente gastar dinheiro, comprar coisas, a gente precisa do dólar. Agora, para você interagir com aplicações que funcionam nessa rede do Ethereum, você precisa do Ether. Tá? E eu acho que ficou meio confuso, vamos trazer para a realidade de todo mundo. Então, imaginem o seguinte, se o Bitcoin ele permite com que a gente possa enviar valor, o Ethereum ele passa a permitir que a gente programe o envio desse valor. Tá? E aí até o que é bem bacana de mencionar poxa, trazendo ali para nossa vida, se a gente pudesse fazer o seguinte, até lembrando daquela questão dos intermediários, né? Eu alugo um apartamento para o Marcelo. Poxa, não conheço muito bem o Marcelo, não sei se ele vai me pagar ali certinho todo dia 1º do mês, como a gente concordou que seria. E, geralmente, o que a gente faz? A gente chama uma imobiliária, ou seja, um intermediário para cobrar o Marcelo caso ele não possa, caso ele não pague esse aluguel.
Se a gente fizesse esse contrato através da rede do Ethereum, a gente não precisaria que uma pessoa da imobiliária me cobrasse. Na verdade, a gente faria esse contrato e ele seria executado, ou seja, todo dia 1º, o pagamento do aluguel vai ser enviado para minha conta, porque a gente fez esse contrato, entenderam? Então, eu sei que essas camadas de cripto, elas acabam confundindo bastante, então eu vou até avançar aqui para vocês para um ponto, que eu acho que aqui fica muito mais claro do que existe nesse mundo de cripto. Então, poxa, aqui como vocês podem ver, reserva de valor é o Bitcoin, não tem absolutamente nenhum outro criptoativo que tenha como proposta ser uma reserva de valor digital, tá? É o Bitcoin, ele ganhou nessa corrida, e é até importante, né? Tem gente que fala, mas se não der certo. Em relação ao Bitcoin, a gente acredita que essa guerra ela já foi vencida, né? Poxa, quando a gente fala de um ativo que ele tem um valor de mercado superior do que o PIB brasileiro em muitos momentos, porque hoje ele está até desatualizado, ele está em 2,1 trilhões, enquanto o PIB brasileiro está em 2 trilhões. Então, assim, a gente acredita que essa arrebentação para o Bitcoin ela já avançou, mas para os outros criptoativos ainda tem muita coisa para acontecer. Então, aqui eu mostrei para vocês o caso do iOS, que é essa parte de infraestrutura. O mais famoso de todos é o Ethereum, mas além do Ethereum, existem vários outros que se propõem a serem melhores do que ele, como a própria Solana, que ela costuma ser mais barata de se transacionar do que no Ethereum, como a Cardano, entre outros. E como eu estava falando para vocês, em cima desse iOS existem aplicações. Elas podem ser aplicações de pagamento, então as famosas stablecoins, que nada mais são do que dólar. Está em pauta agora, né? Oi, está em pauta, tá em exatamente. O iOS ficou... Agora o governo vai começar a olhar com calma. Exatamente. A gente fala que stablecoin é o primeiro caso de killer app desse mundo, porque ele faz muito sentido, porque imagina, você pode transacionar dólar de qualquer lugar do mundo através ali de uma blockchain, e o principal, que muita gente fica na dúvida, existe um lastro para esses dólares de stablecoin. Então, sempre que eles estiverem emitindo uma stablecoin, ou seja, um dólar ali no mundo cripto, você vai ter um colateral de outro dólar. Então, ele sempre vai seguir o valor do dólar, e eles têm ali esse arcabouço, eles compram treasuries americanas e... Como se fosse um fundo cambial que precisa ter dólar ali para ter um investidor aplicando, né? Que senão ele não faz sentido, não vai ter a correlação com o ativo dele, né? Exatamente. E esses meios de pagamentos, eles só foram possíveis por causa dessa blockchain, dessas infraestruturas. E aí, agora, acho que o tema que eu acho um dos mais interessantes desse mundo de cripto e é o que eu acho que tem mais potencial ali, se a gente for falar em termos de aplicação, são as famosas Decentralized Finance, ou seja, finanças descentralizadas. O que é isso? É bem simples, se a gente parar para analisar. Não é nada tão revolucionário assim, mas em termos de sistemas é muito revolucionário, porque torna tudo mais rápido, mais ágil e, claro, tira o intermediário. Finanças descentralizadas, pessoal, nada mais é do que você pegar o que já existe dentro do mercado financeiro tradicional e levar para dentro da internet. Poxa, Ana, como assim? Hoje existem projetos, empresas, tá? Startups ali dentro de cripto, que você consegue fazer empréstimos sem a necessidade de um intermediário. Poxa, hoje, se a gente quisesse fazer um empréstimo, eu provavelmente ligaria para o meu gerente, colocaria algo em garantia, se eu não pagasse, ele iria me ligar cobrando quando chegasse a data. Se a gente fizesse isso através da Maker, por exemplo, a gente colocaria a nossa garantia ali como um colateral, pegaria o empréstimo e quando chegasse no dia do pagamento, não teria ninguém para me ligar, porque não tem o intermediário. Mas o valor que eu deixei em garantia, ele seria executado. Tá? E aí, outra solução muito interessante também
é que existe hoje uma bolsa descentralizada, assim como a bolsa de valores, a B3, que todo mundo já conhece. A diferença é que essa bolsa descentralizada, qualquer um pode simplesmente criar uma empresa, criar um token ali dentro, e isso é bem interessante, mas obviamente tem seus riscos, né? Porque imaginem, se todo mundo pode criar projetos, startups ali, muita coisa nebulosa vai aparecer. Mas o que a gente está procurando aqui quando a gente fala do Hash 11, ou seja, dessa sexta? A gente já entendeu que quando se trata de uma nova tecnologia, poxa, 90% desses projetos, dessas opções que estão aqui na minha tela, provavelmente não vão existir daqui a 20 anos. Mas os 10% que sobreviverem, provavelmente a gente vai estar falando de uma nova Microsoft, de uma nova Apple, e é justamente para isso que a Hashdex nasceu, para construir essa cesta, tá? Tá. Vamos falar Legal. um pouquinho dessa cesta? Foi muita informação. Então, não, uma porque questão. eu acho Vamos que chegou aterrar, onde o vamos investidor aterrar. gosta, Tayana, sim. que é o seguinte, legal, como que a gente investe nesse negócio? Exato. Pô, se tem tantas opções, eu preciso ter todas elas, né? Então, explicando... Como que eu escolho, né? Beleza, tem aqui em um slide a gente tem, 20 falando por opções. baixo, 20 opções. Como é que eu faço para participar desse mercado e saber o que vai me dar dinheiro ou não? Que é isso que o Então, investidor quer no o final Hash das contas. 11 é como se fosse uma carteira do mix de tudo que você tem aí, certo? Inclusive Bitcoin e Ethereum, que são as principais. Perfeito. Vamos Então, lá. pessoal, quando a gente... E o Hash 11 foi o primeiro ETF de criptoativo do Brasil. Primeiro fundo negociado em bolsa. Primeiro fundo negociado em bolsa. Exatamente. E o que é bacana? Hoje, nos Estados Unidos, eles ainda não têm acesso a um ETF de índice, ou seja, eles não conseguem, eles só podem ou investir em Bitcoin ou investir em Ethereum. A gente, inclusive, lançou agora na Bolsa dos Estados Unidos, no caso na Nasdaq, um ETF de índice que ele vai abraçando conforme forem sendo aprovados. Mas aqui no Brasil a gente já pode investir desde 2021. E aí, a grande questão né? Poxa, o Marcelo e o Lucas perguntaram, qual eu devo escolher? Para a gente, como a gente está falando de uma nova tecnologia, e como a gente fez ali o paralelo de como foi ali na internet, o mais importante é você comprar o setor como um todo e comprar tudo que tem de relevante nesse mundo de cripto. E aí, para isso, a gente desenvolveu uma metodologia, junto com a Nasdaq, que a gente basicamente passa um filtro no mercado cripto como um todo, a cada 3 só para meses. entender, Ana, a Hashdex foi lá na Nasdaq, principal bolsa de tecnologia do planeta, combinar e entender como que seria a seleção e a alocação dos criptoativos dentro do portfólio, é isso? Exatamente. Tá. Na verdade, como você mencionou, vou até contar uma historinha muito rápida, o que aconteceu. A ideia de criar o Hash 11 surgiu ali em 2018, e um pouco depois, a Nasdaq, que, como o Lucas mencionou, é a principal bolsa de tecnologia do mundo, entendeu que cripto é uma nova tecnologia e que eles precisariam ter um índice que replicasse como essa tecnologia está se comportando. Então, eles basicamente compraram o modelo, né? Compraram ali a ideia, e hoje é totalmente a metodologia deles, a gente ajudou a desenvolver, obviamente, mas a gente é responsável por replicar o índice que a Nasdaq coordena através dessa metodologia. Lembrando, então, não é um ETF lá ainda, é só um índice, é isso? É só um índice, exatamente. Só para acompanhar. O que é o índice, pessoal, para quem quer entender? É só para a gente acompanhar como que essa cesta se performa e para a gente ter uma cesta que tem um racional por trás da composição dela, né? Então, o índice é isso. Uma carteira teórica. Exatamente. Isso, boa, completou mais ainda. E é bacana, até trazendo para o mercado tradicional, a ideia do Hash 11 é ser o BOVA11 dos criptoativos. Então, imagina que o BOVA11 está para o Ibovespa, como o Hash 11 está para o Nasdaq Crypto Index. Que é então, por exemplo, se entrar uma dos criptoativos, deixar de... não tem mais aderência das pessoas, micou. Né, como se uma ação tivesse caindo muito, sei lá, a Azul que eu vi nos últimos dias, que deve sair do índice Bovespa, por exemplo.
Então, a empresa que está em recuperação judicial não está indo bem, perto da falência, esperamos que não venha falir, porque isso vai ser ruim para a aviação brasileira, mas parênteses fechado. Então, se um desses criptoativos começar a ir mal, vocês automaticamente vão reduzindo a exposição neles e se for o caso, tira eles da negociação. Complementando a pergunta, o que faz uma empresa entrar e sair daí? Porque assim, a gente está vendo, legal, o Bitcoin tem 70%, 78%. Vai ter sempre 78%? Isso. Quais são os principais parâmetros que balizam esses pesos aí, né? Perfeito. Então, muita gente fica na dúvida, né? Será que... Agora a gente explicou que é um índice, então acho que o pessoal de casa não vai estar com essa dúvida, mas muita gente se questiona, será que é a Hashdex que escolhe ali os criptoativos? Poxa, vai ter 70%? Não, a gente simplesmente replica essa metodologia. E como é que a metodologia funciona? Primeiro de tudo, a gente olha se esse criptoativo tem um preço flutuante. Então, lembram quando eu falei das stablecoins? As stablecoins, elas são estáveis. Então, elas não entram no índice, por mais que elas tenham uma representação de mercado elevada. Então, precisa ter preço flutuante. Outro ponto, o criptoativo ele tem que ser negociado em pelo menos 2 bolsas principais. Então, ali a gente tem corretoras famosas de cripto, tem a Coinbase, tem a Kraken, que são reguladas nos Estados Unidos hoje. Então, elas precisam ser negociadas em pelo menos 2 das principais bolsas de cripto. E outro ponto também que é muito importante, precisam ser aceitas em pelo menos um dos nossos custodiantes institucionais. Não adianta elas serem negociadas, mas os nossos custodiantes não aceitarem, o que acontece e muitos não entram por isso. Outro ponto, a gente olha para a liquidez e para a representação de mercado, que tem que ser pelo menos 0,5% do maior criptoativo. Percebam que eu falei o maior criptoativo e não o Bitcoin. Atualmente é o Bitcoin, mas se eventualmente daqui a 10 anos, 20 anos, for o Ethereum, ou até mesmo se surgir um novo criptoativo, ele vai tomar esse lugar, tá, pessoal? Então, ele basicamente funciona assim. Então, como eu gosto de dizer, o Hash 11 é aquele veículo para quem quer comprar, dormir, acordar daqui a 20 anos, com a certeza de que está montado nos cavalos vencedores daquele período. Ou seja, se criptoativos derem certo, quem tiver uma carteira diversificada de cripto, é isso que ele deveria fazer, né? Comprar um desses fundos, como por exemplo o Hash 11, que é diversificado, e não ficar muito preocupado se o Bitcoin vai subir ou cair, o Ethereum, porque se a tese de cripto der certo, ele está bem posicionado. Exatamente. E também um ponto interessante é que tem muita gente que fala, mas eu só acredito em Bitcoin. Perfeito. A gente até tem produtos aqui que são Bitcoin puro, mas se você estiver certo e daqui a 20 anos por somente Bitcoin, o Hash 11 vai se tornar somente Bitcoin. Aqui você tem um organismo vivo que vai abraçando essa classe e representando ela justamente como ela está hoje. Se tudo morrer e só o Bitcoin ficar, o Hash 11 vai virar um fundo de Bitcoin automaticamente. Exato. Falando de carteira de investimentos, não sei a visão do Lucas para os clientes deles que querem se expor à tese. Você sabe. Não, é que eu vou dar a minha opinião, vai. Porque às vezes a gente conversa muito, a gente tem ideias bem parecidas, mas aqueles 20% que tomam direção diferente. Vai tranquilo. Não, mas eu gosto muito de você estar investido no Hash 11 ao invés de eu comprar uma Bitcoin diretamente. Tá? Eu fico mais tranquilo como consultor de investimentos, sabendo que eu estou recomendando uma cesta de ativos e não só um ativo, né? Porque, de novo, vai que tem outras redes que tenham características parecidas com o Bitcoin. Vai que alguma dessas se torna mais eficiente e se torna a principal reserva de valor no futuro, e o Bitcoin morra. Né? Então, a gente está seguro que a gente fez a escolha certa, sem precisar ficar se mexendo. Exato. Exatamente. Eu concordo 100%. Tanto que eu tenho na minha carteira, e quem tem cripto na carteira, ou tem o Hash 11, ou o Nasdaq 40, que é meio que o Hash 11 com menos risco, né, Iana? Basicamente, então, imaginem que... O que a gente entendeu? É uma classe que tem, sim, como viés uma volatilidade, que é uma volatilidade, na maioria das vezes, do bem, tá, pessoal? A cripto tem muita volatilidade, que é uma volatilidade do bem, muitas vezes.
Mas, no caso do Hash 11, a gente mescla com ativos mais conservadores. Então, no Hash 11 não, perdão, gente, no Hashdex 40. Sim. Então, imagina que 40% da carteira vai ser cripto e o restante da carteira vai ser LFT. Então, tesouro direto, pós-fixado, que todo mundo já Selic, conhece, né? confia, Selic. Exatamente. Perfeito. Então o cara tá investindo em Selic, cripto e dólar, né? E dólar, exatamente. E mescla ali, poxa, vale lembrar que todos os... Como a base de cripto ali, as pessoas costumam cotar em dólar, a gente não tem hedge cambial aqui, porque a gente replica ali com o dólar. Ou seja, se o cripto ficar no 0 a 0 e o dólar subir, positivo para quem investiu. Se Exato. o dólar cair, mas a cripto subir porque estão deixando de escolher o dólar e escolhendo cripto, sei lá, alguma tese do tipo, beleza, a pessoa está se beneficiando também, né? Exatamente, perfeito. E o que eu acho um dos pontos mais legais, Lucas, também para os investidores, que é legal vocês saberem, em relação ao Hashdex 40 e também ao Hashdex 20, é que, por mandato, o fundo ele precisa ter 20%, e no caso do 40% em cripto. Então, imaginem o seguinte cenário. Poxa, a cripto está subindo para caramba. Os 40% naquele dia viraram 50%, 60%. O gestor ele precisa vender a posição para voltar para os 40%. E o mesmo acontece para quando, poxa, a cripto está caindo muito. O gestor ele precisa comprar para voltar para o 40%. Poxa, Ana, por que isso é importante? Porque percebam, ele está sempre vendendo quando está subindo, ou seja, vendendo quando está caro, e ele está comprando quando está barato. Que no final é o sonho grande de todo investidor, né? Saber a hora de vender na alta e de comprar na baixa, né, Iana? Exatamente. E é que você deixa isso nas mãos do gestor, você não precisa se preocupar também. Além de você estar se expondo a uma cesta diversificada, você também tem esse rebalanceamento ativo que é feito diariamente. Que legal. Bacana. Acho que é isso, assim. Acho que tá muito... Até tem mais perguntas Tem. aqui, mas, putz, senão a gente vai... Coitada da Iana, vamos espremer tudo que ela tem aqui e não vai sobrar pro próximo, né? A gente pode fazer um outro, eu tô aqui. Isso, com certeza. quebrar em dois, né? Parte 2, né? Vamos ver se a gente consegue engajar o pessoal aí. Não sei, vocês têm alguma mensagem final para passar? Ou acho que é passar para a Iana dar a mensagem final dela, depois a gente considera aqui. Dá sua mensagem final, Iana, por favor. Sobre tem mais algum slide que você quer tema, mostrar? Algum slide que você queira mostrar? Quem é a Hashdex, né? Como que você se posiciona no mercado. Enfim, dá o teu... Conclui aí. Fica à vontade. Isso. Poxa, pessoal, eu sei que, como eu disse, são muitas informações. A gente aqui da Hashdex é apaixonado por tecnologia, mas você, investidor, não precisa ser apaixonado por tecnologia para colher os frutos e os benefícios que essa classe tem trazido. E eu acho que o ponto mais importante quando a gente olha para a questão de portfólio é realmente a gente olhar para essa classe como uma forma de diversificação. Uma coisa que já ficou muito clara é que é uma classe que tem retornos assimétricos, uma classe que tem um comportamento completamente diferente das outras classes de ativos. Então, como vocês não devem costumar concentrar todos os ovos em somente uma cesta, aqui em cripto funciona da mesma forma. E a ideia da Hashdex é estar o mais próximo possível e imaginável de vocês nessa exposição dessa nova classe. Eu até coloquei aqui o link da comunidade. A gente tem uma comunidade no WhatsApp. Podem ficar tranquilos que ninguém dá bom dia na comunidade. Tá? A ideia é só estar próximo dos investidores, dos assessores, dos consultores. E ali vocês vão encontrar notícias do mundo cripto da semana anterior, que o nosso time de pesquisa manda. Então, vocês conseguem estar acompanhando. E essa é a ideia. Foi um prazer estar aqui conversando com o Marcelo e com o Lucas. Espero poder voltar outras vezes. E, poxa, quando quiserem, se quiserem ir para assuntos mais específicos também, porque aqui a gente tentou falar de tudo, né, pessoal? Legal. Não, a gente vai trazer novas perguntas, Iana. E então, um recado pessoal. Tá vendo esse QR Code aí na sua tela? Entra nele. Se você é um entusiasta, se você quer entender mais sobre o tema, com certeza nesse grupo aí vai ser o lugar ideal. Tivemos alguns probleminhas, se você chegou até o final, percebeu, de internet no meio do percurso. No começo a gente deu uma configuradinha no áudio,
Mas, assim, o bate-papo foi riquíssimo, Iana. Obrigado, assim, de verdade. Acho que vamos ver como é que o pessoal vai aceitar o nosso bate-papo aí, mas eu tenho quase certeza que tem espaço para novos bate-papos e novas videoconferências como essa aí, para levar essa informação, né? Que é o bate-papo de 2 consultores, uma especialista em relacionamento com investidores, tá? Então, um bate-papo entre profissionais, mas desenhado para você, que é um investidor comum, entre aspas, aí, e não conhece muito o tema e quer se expor. Então, obrigado, Iana, foi, assim, muito rico para nós aqui. E de recado final, acho que vocês falaram super bem, você que gostou de tudo isso e quer, e aí, quanto que eu coloco da minha carteira essa classe de ativo no meu portfólio, tenho dificuldade em entender meu momento e meu perfil financeiro para saber como adequar? É para isso que a gente está aqui, eu, Marcelo, a Traxim Investimentos, então conte conosco, com a Traxim, para ajustar. Se fizer sentido para você, como encaixar no seu portfólio, qual a dosagem, quais dos ativos que a Hashdex oferece, vai ser mais interessante para você, para cuidar melhor do seu patrimônio e dos seus investimentos. Análise de perfil, gestão de risco, do jeito certo desenhado para você. Então, obrigado para quem chegou até aqui, obrigado, Iana, obrigado, Lucão. Um abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigado, Iana.